Queridas irmãs, queridos irmãos, todos sabem que o Evangelho segundo o Espiritismo é o roteiro para os nossos encontros. E com ele, não importa em que parte, nós poderemos ter ensinamentos extremamente importantes para o entendimento das nossas jornadas. Terminado o capítulo 27º, já retomamos o Evangelho do seu início, considerado o início, não só o capítulo 1º, mas aquilo que o antecede, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é praticamente desconhecida dos espíritas, na qual Kardec realça os critérios de universalidade do ensinamento para fundamentar a validade daquilo que foi encontrado por ele nessas pesquisas, envolvendo os dois lados da vida. No início, na introdução, encontramos este cuidado do codificador explicitado. Porque, obviamente, alguns podem pensar que a ideia de uma só cabeça não pode ser tomada a sério para encontrar seguidores, a não ser em pessoas que não tenham cabeça, a não ser em pessoas que não raciocinem, que não meditem. Kardec entende isto e proclama isto, que não se trata de uma construção intelectual, de qualquer inteligência, que por mais brilhante que seja, não é detentora da sapiência plena. Do mesmo modo, não é a construção vinda do mundo invisível através de um único médium, que por melhor sintonia que possua e honestidade de princípios que exercite, estará sempre limitado aos processos da captação e então teria que ser entendido como um oráculo infalível, ao mesmo tempo em que propiciaria algo que nós encontramos, inclusive, já existindo em vários países, que tiveram também realidades espirituais regionais eclodidas, que é grupos que se centralizaram ao redor de interpretações ou de revelações mediúnicas de determinados médiuns que ali naquele ambiente fecundaram e que, acostumados agora aos princípios, entre aspas, que eles defendem, os seus seguidores se antagonizam com aqueles que também puderam ter este conhecimento obtido através de médiuns dos seus diversos países, dos outros lugares onde vivam. Kardec fala sobre este tema na introdução do Evangelho, que o Espiritismo, diferente de todas estas problemáticas, não é fundamentado nem no raciocínio de um homem, nem na revelação de um espírito através de um médium, que é lastreado naqueles que são, como espíritos, inteligências imateriais e inatacáveis, indestrutíveis, que se fazem ouvir por toda parte e que podem ser sintonizados por qualquer indivíduo. Daí então, carregar a doutrina espírita na seriedade dos seus propósitos, a neutralidade, porque espíritos que foram convocados para comporem a pleiade dos espíritos chamados o Espírito de Verdade, ou daquele grupo que assina com este nome, conjunto de entidades superiores, nas quais está inserido Jesus como o Espírito de Verdade, manifestaram-se através de médiuns
dos diversos países. E Allan Kardec, poliglota, capacitado intelectualmente para estudar na língua dos médiuns as respostas obtidas nas mesmas questões que lhes foram passadas, podia com facilidade, recolhendo estas respostas, delas extrair o núcleo, sejam elas vindas da Espanha, da Itália, da Alemanha, da Inglaterra, da França ou de outros lugares. Compilando, observando e entendendo, eram os princípios ali identificados. Porquanto, naturalmente, o que era verdade espiritual na Espanha não poderia ser mentira na Itália, se estas eram verdades em princípios, se eram fundamentos do alicerce da estrutura, desta construção que eles estavam trazendo. E então poder-se-ia encontrar nas manifestações de espíritos, através de médiuns da Inglaterra, de médiuns da Áustria, de médiuns da Alemanha, de médiuns de Portugal, o princípio da reencarnação ali colocado nas respostas que estas entidades, através dos diversos médiuns, puderam trazer. Não mais então uma religião de uma nação, uma religião originada em um feudo, e que quem está de fora vai ter que abdicar das suas para dizer: vou abraçar uma estrangeira, uma crença que não é minha, que veio de outro país. A doutrina espírita não é assim, porque é neutra, uma vez que os princípios espíritas são os mesmos em toda parte e em toda parte se revelam. Aí o caráter da universalidade. Esta universalidade que dá a autenticidade, que cada um também poderá encontrar se fizer uma pesquisa, e se tomar ao seu próprio zelo a atenção em relação a determinadas questões da vida, submetendo a mesma pergunta para diversos indivíduos respondê-las, ou respondê-la. E com isto, dali extrair algo que seja sólido, sólida expressão da maturidade. Quando falamos de questões essenciais como estas, Kardec é bastante rotundo, bastante taxativo, informando no texto da introdução que é necessário que todos tenhamos cuidado. Diz Kardec, num pequeno trecho, na página 13, da introdução, da edição ID, que está no segundo tópico, autoridade da doutrina espírita, controle universal dos ensinamentos dos espíritos. O primeiro controle, diz Kardec, sem contradita, é o da razão, ao qual é preciso se submeter. E é preciso submeter a esse controle da razão, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. Ao controle da razão, daquele que está observando, daquele que está aprendendo, daquele que está lendo, daquele que está conhecendo, é preciso submeter ao controle da razão tudo o que vem dos espíritos. Kardec escreve na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo: toda teoria em contradição manifesta com o bom senso, com a lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui,
com qualquer nome respeitável que esteja assinada, deve ser rejeitada. É bom repetir. Toda teoria em contradição manifesta com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, com qualquer nome respeitável que esteja assinada, deve ser rejeitada. Manifestam-se os espíritos dizendo que em determinada órbita, longe do Sol a não sei quantos milhares de quilômetros, um planeta vem na direção da Terra para chocar-se com ela. E que se ele fosse encarnado, ele tomaria cuidado e começaria a armazenar comida e fazer um buraco como se fôssemos topeiras. Manifestação mediúnica. Não está dizendo nada ilógico, aparentemente. Existem planetas que estão flutuando, existem órbitas, existem distâncias que podem ser aferidas. Mas daí aconselhar que a gente vá fazer buraco e estocar comida, Kardec então a esse respeito aconselha toda a teoria em contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com dados positivos que se possua. Estão falando os espíritos de uma coisa que o ser humano pode constatar. Pode voltar os seus telescópios, pode fazer uma pesquisa na astronomia, pode ir buscar tal planeta, com estes dados exatos. Se isso é possível, esperemos primeiro essa constatação. Agora, se de verdade um planeta vem para chocar-se com a Terra, de que adianta fazer um buraco e armazenar comida? Resultado ilógico ou medida inócua? Diferentemente se o Espírito estivesse explicando, olha, falta pouco tempo, vocês têm que se melhorar, porque a Terra será testada e aqueles que não estiverem em boas condições vibratórias não ficarão na Terra, serão embarcados de carona. Ah, parece ser mais lógico. Manifesta-se um espírito e diz, na instituição a que ele pertence, ou onde ele trabalha, eu sou o fulano de tal. Quero dizer que a partir de agora, todo mundo que vier ao nosso centro espírita tem que estar vestido de amarelo. Porque o amarelo é uma boa cor, porque irradia luminosidade, faz lembrar da cor do sol, dá otimismo. Toda teoria em contradição manifesta com o bom senso, com uma lógica rigorosa, com os dados positivos que se possui, com qualquer nome respeitável que esteja assinada, deve ser rejeitada. Por que o amarelo? Os espíritos gostam de quem está vestido de amarelo e não gostam de quem está vestido de verde? Não vão atender as pessoas que estejam vestidas com outras cores? Está no Evangelho alguma discrepância de Jesus em relação aos que estavam lá usando cores variadas? Não, eu só atendo quem está de amarelo. Bom senso, lógica. Conheço casas espíritas respeitáveis, inclusive, como todas estas que elegem estes caminhos, nas quais os homens sentam-se de um lado e as mulheres sentam-se de outro. Não importa que sejam casados. Você entra lá e tem que sentar de um lado o marido e a mulher do outro. Mas por que isto? Onde está a lógica deste comportamento? Conheço casas espíritas que, localizadas nos lugares mais quentes, mais terrivelmente quentes,
Oferecem àqueles que vão lá porque tiveram o bom senso até de edificarem estas casas perto da periferia, ou seja, quem vai lá são os pobrezinhos, os necessitados, e não por uma questão de falta de recursos. Oferecem às pessoas que lá vão bancos de madeira sem encosto. O salão onde todos assistem à palestra é de chão batido. A parede é de tijolos de barro, meio furados e chapiscados sem reboque. O teto, que não é muito alto, de telha de eternite. E não pode ter ventilador. Aquilo é um forno de padaria. Mas a justificativa para esse tipo de conduta, que parece uma justificativa muito interessante, é absurdamente ilógica. Sobretudo se é ensinada por algum espírito, porque eu não cheguei a pesquisar isto. Que, como Jesus era pobrezinho, o centro também tinha que ser pobrezinho, para não ofender a pobreza dos que vinham nele. Já pensaram, vocês que estão sentados aqui por 50, 60 minutos, sentar num banco sem encosto, sem ventilador, com telha de eternite, num ambiente quente? Já pensaram se isto não será uma punição mais do que um momento de elevação da alma? Existe lógica nesses argumentos? Só na cabeça de quem é o dono do centro, que acha que nessa aparente miséria estão representadas as virtudes de Jesus. Pobreza, simplicidade. Ninguém está dizendo que você tem que recamar o centro espírita de mármore e granito polido e fazer para cada pessoa uma poltrona de veludo. Mas estamos dizendo que é necessário ter a mínima condição de conforto para poder estar ali por um tempo e pensar no Evangelho, entender o seu conteúdo. Não existe lógica nessas instituições que nada fazem para melhorar as condições dos pobrezinhos, com a desculpa de que, porque vai atender os pobres, assim eles não se sentem humilhados. Eles vão numa casa que é tão casebre quanto a casa deles, esquecendo que não é na aparência das coisas que nós estaremos representando os ensinos de Jesus. Não. As criaturas humildes que são tratadas como bicho, que tem que andar de pé no ônibus superlotado, merecem chegar num ambiente para ouvir falar do Senhor e se sentarem com decência. Merecem sentir a brisa de um ventilador numa sala que é quente por causa de tudo, da telha, do tijolo, do calor de fora. Merecem mínimas condições de não sujarem os seus pés na terra do salão, até para que eles percebam que podem ser diferentes do que são, aonde vivem. Que é bom trabalhar e se esforçar para melhorar as suas condições. Lógica que Kardec fulmina e que não se sustenta. Estas que em algumas instituições obrigam as pessoas a adotarem comportamentos esdrúxulos, como aquele, por exemplo, em que passistas homens dão passes em pessoas mulheres, pessoas do sexo oposto, e o contrário. Aplicadores de fluidos do sexo feminino têm que dar o passe magnético em pessoas do sexo masculino.
tudo que eu estou falando aqui existe. Não estamos aqui dando exemplos assim absurdos, por mais absurdo que possa parecer. E isto só acontece por falta de alguém que diga, por que isto? Quem que mandou ser assim? Ah, foi o espírito do doutor fulano. Então pede para esse espírito do doutor fulano indicar na codificação onde que está escrito isto. No Evangelho de Jesus, onde Jesus disse que tinha que ser deste jeito. Nossa, mas se eu vou falar assim, você está duvidando do Senhor Espírito? Não, eu estou fazendo o que Allan Kardec solicitou que eu fizesse. E aí sabe o que vai acontecer? Aqueles dirigentes preguiçosos, aqueles indivíduos acomodados, aqueles que se acham donos do centro espírita, e que o maior dos feitos na tarefa do bem na terra, como eu costumo dizer nas palestras a esse tema, o fulano esteve no mundo, passou pelo mundo, o que foi que ele fez de mais nobre, de mais bonito? Qual foi a grande obra? Morreu. Morreu. Essa foi a grande obra dele. Era uma boa pessoa, mas a obra grande que ele fez foi ir embora e deixar o terreno limpo. Essas pessoas, naturalmente elas vão dizer assim, você está obsedado, tem que ir para a sala de passe tomar passe. Só porque você está fazendo o que Kardec ordenou que fizéssemos? É esse o caminho das pessoas insensatas, que não têm condições de dirigir a nem ele próprio, e que estejam por tempo de serviço, como sendo aqueles parafusos de ferro, que vai ficando preso naquele mesmo lugar e vai sendo corroído pela ferrugem e fica ali grudado, não quer sair do lugar. Enferrujam, ficam ali e dizem, eu já sei isso, já li isso. Onde? No livro, nesse aí que você está falando, então me mostra. Eu dou para o senhor uma semana. O senhor procura, me traz, que eu acato. Naturalmente que não é esta a melhor maneira de você manter um relacionamento harmonioso. E que se você não deseja, é claro, criar dissabores naquele grupo, que é como ovelhas do presépio, falam amém, 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 amém a tudo, porque aquele homem é mais velho, porque aquele homem tem cabelo branco, porque aquele homem lê muito, e fala muita besteira, e ninguém tem coragem de dizer para ele que ele está errado. É melhor você ir procurar um outro lugar, do que ser fermento de discórdia. Mas isso está sendo dito, não é para quem frequenta a casa espírita, é para quem a dirige. Os ensinos de Kardec, contidos na introdução do Evangelho, são um alerta de segurança para os dirigentes espíritas das diversas instituições da Terra, para que tenham bom senso, que tenham critério, que não se deixem levar pelo mediunismo dos médiuns que estão na instituição, por melhores que eles pareçam, que façam uma pesquisa sobre as informações, usando vários médiuns, que consulte os espíritos individualmente falando, através das diversas fontes, que às vezes estão na instituição, e vejam se há coerência. Isso está explicado por Kardec. Só que isso demanda observação, seriedade, trabalho, de peneirar e responsabilidade. A introdução é o primor de bom senso, o que garante a qualquer leitor e qualquer apreciador da doutrina espírita que ele não está embarcando num conjunto dogmático inventado por uma pessoa. Ele está tendo contato com algo que foi avaliado, testado, construído por diversas inteligências através de diversos médiuns e que revelaram elas princípios que valem para todos, mesmo os que não são espíritas, leis
como se tivéssemos, por exemplo, a descoberta da lei da gravidade. Ah, mas quem descobriu a lei da gravidade era inglês. Eu não vou aceitar essa lei da gravidade porque eu não gosto dos ingleses, eu sou francês. Mas essa lei explica todos os fenômenos que acontecem. Ah, mas aqui tem que ser um francês que tem que descobrir essa lei, para que a gente a obedeça. Mas, meu amigo, isso é lei da natureza. Não importa. Na França, a natureza é outra. Isso é a ignorância dos preconceitos de nação, de grupo. Mas o que a doutrina espírita apresenta são leis da natureza, trazidas pelos espíritos e reveladas com este cuidado, através daquele que naquela época pesquisou isto, mas não foi o único e nem proibiu ninguém de fazê-lo. Colocou aqui como fez. Disse aqui quais são os princípios e disse: façam, estudem, pesquisem, vocês mesmos. Não disse, olha, tem que acreditar no que eu estou falando. Em momento algum Kardec diz isto. Ele mesmo fala aqui, na introdução do Evangelho. Por isso é que é tão importante que nós entendamos estas coisas. Muitos espíritas não sabem como argumentar com pessoas que vêm dizer: ah, não, eu não acredito no espiritismo porque foi um homem que inventou. Por que eu vou acreditar num homem? Na cabeça dele, eu também tenho mais ideias. Não, está aqui. Se a gente ler, se a gente entender, a gente vai saber como conversar. Até mesmo para dizer a estas, entre aspas, autoridades, diretoras de instituições, que aquilo que ela está propugnando, ou que aquele hábito que se cristalizou na instituição, não está de acordo com o bom senso, não está de acordo com o que Kardec ensina. Mas como que você está dizendo isso? Estou dizendo, senhor, olha, não sou eu não, ó. Pega aqui na introdução do Evangelho, está lá. Só prestar atenção. Aí então, esta pessoa responsável, ela precisa assumir o que ela é. Dirigente de um grupamento que precisa ser o primeiro a realmente reconhecer e estar aberto para avaliar as coisas. Ou então dizer assim: você é muito novinho aqui, o que você está pensando? Que é o que a maioria gosta de fazer. Quando você tiver aqui metade do tempo que eu tenho, aí você vem falar comigo. Orgulho. Que infelizmente faz essa pessoa só produzir a grande obra da vida dela quando Deus a levar embora. Quando ela desencarnar. Por fim, limparam o caminho. Agora as coisas podem voltar a andar um pouco. O capítulo 1, que vem logo a seguir, nos traz ensinamentos muito importantes. Através dele, entendemos que Jesus não veio à Terra para corromper, veio à Terra para confirmar. Por mais revolucionárias que sejam as notícias que ele deixa e os ensinos que ele propõe, eles já eram propostos antes pelas leis enraizadas no Pentateuco ou no Decálogo. Os mandamentos de Moisés, o conjunto de leis morais que Jesus vem confirmar. Jesus não vem confirmar as atrocidades que estão na Bíblia, inventadas ou construídas por legislador que precisava corrigir as inclinações do povo.
E com isso atribuía os disparates às ações autorizadas por Deus. Jesus não vem realizar no mundo a confirmação de princípios que são absurdamente contrários aos que estão lá ofertados a Moisés. Não é essa lei civil que Moisés precisou usar para educar um povo rebelde que Jesus vem confirmar. Uma lei que manda a gente retribuir o mal com o mal, no mesmo tamanho, na mesma intensidade. Que vem definir como são realizados os julgamentos nas contendas em que se disputam bois, cabritos, em que vem dizer como que o homem tem que fazer para se relacionar com Deus nas cerimônias religiosas. Não são estas coisas pueris que Jesus vem confirmar. Ele vem sim para falar de uma lei que vale para todos, não só para os hebreus, que estavam esperando um Messias que libertasse o povo e colocasse esse povo hegemonicamente sobre todos os outros. Isso não é uma libertação, isso é constituir uma nova ditadura, em que os eleitos gozam e os demais têm que sofrer, em que aqueles que receberam a promessa da aliança para a eternidade são os únicos que podem participar do banquete, e os outros comem o resto. Ao contrário, o Cristo veio estabelecer outro princípio. E se as suas condutas afrontam a lei de Moisés, Moisés dizia que não podia fazer nada no sábado. O sábado era dia santo. Jesus vai, pergunta para os discípulos: que dia é hoje? Sexta-feira. Bom, então hoje eu não vou curar ninguém, mas amanhã é sábado, né? Amanhã eu vou curar o povo. Não era bem assim, mas eu estou falando assim só para o povo acordar um pouquinho. Melhor ainda dizer que Jesus não questiona que dia é, faz o bem. E isso é um escândalo para aqueles fiéis seguidores do dogmatismo, fiéis cumpridores da casuística. É sábado, não pode fazer nada que não seja sagrado. E Jesus então pergunta: se o seu cavalo, se a sua ovelha, se o seu cabrito cai no buraco no dia de sábado, o que você faz? Você não tira ele do buraco? Ou vai deixá-lo morrer lá porque é sábado? Mostrando a incongruência dessas construções fúteis, através das quais Moisés pretendia criar uma atmosfera de respeitabilidade, quase de atemorização em relação a Deus e submissão dos homens a Ele, num dia de sábado, não fazendo nada, a não ser aquilo que é da sacralidade dos hábitos. Aí então Jesus pergunta, na sapiência do espírito lúcido: foi o sábado feito para o homem? Ou foi o homem feito para o sábado? O que é mais importante? O sábado serve ao homem como mais um dia na semana? Ou é o homem que deve servir ao sábado, por ser o sábado a essência da vida? Todas estas casuísticas eram frontalmente contra as atitudes do Cristo. E ele ainda assim as adotava. Não para ofender, mas para mostrar que sobre as leis humanas está a lei de Deus. Portanto, encontraremos no capítulo 1, não vim destruir a lei, não só a comparação entre as leis de Jesus, as leis divinas que Jesus apregoa, e a lei de Moisés, que era, em boa parte, uma construção dos homens, mas também a demonstração
da lógica que governa as coisas do mundo. Uma lógica que está acima da inteligência das pessoas, que não foi propiciada pelo querer dos homens preocupados com camelos e cabritos, mas foi sim engendrada pela inteligência soberana que governa todas as coisas, fazendo-nos então perceber um escalonamento gradativo, uma colocação paulatina da verdade, cada uma delas no nível adequado para o entendimento daquela época. Temos os hebreus no Egito, convivendo com os costumes pagãos. Vem Moisés e os retira de lá. Porque na tradição egípcia, o contato com diversos deuses estava contaminando a crença no Deus único do povo hebreu. Sai o povo do Egito, sob o domínio, sob o comando de Moisés, que tem que restaurar na antiga crença aquela forma pura, que só foi conseguida através de todas as tragédias que o povo teve que enfrentar e com a morte daquelas gerações que tiveram contato com os antigos egípcios. Não se esqueçam que com tudo que Moisés fez, usando as forças superiores, quando ele se ausentou em busca da lei, no Monte Sinai, o povo que o esperava, que não estava com muita paciência, arruma ouro de todas as partes e faz um bezerro, o que era um deus egípcio. Não tinha nada a ver com a divindade hebreia, que não era plasmada em imagem nenhuma. O faraó nos matará. Não se um deus do Egito nos guiar de volta. Arão, faze isso. Não. Arão, conhece as artes dos templos. Não o farei. Faze, nós imploramos, Arão. Ele não quer fazer. Prefere nos ver apodrecer no deserto. Tu nos farás um deus de ouro. Um bezerro de ouro! Ele fará. E Corá será o nosso sumo sacerdote! Sim, Corá. Trazei cesto, baldes, tudo o que tiverdes! Quebrai vossos brincos, colares! Com eles faremos um bezerro de ouro! Os despojos trazidos do Egito! Ide buscá-los! E aplicaram à imagem uma capa de ouro puro. E Arão modelou-a e rebitou-a com martelo, pronto a dar-lhe forma, com arte e habilidade humana, e aprendeu com pregos para que não se movesse. E quem trabalhava na bigorna, bateu o ouro maleável em folhas, porquanto haviam reunido seus tesouros na fornalha. E soprou o fogo sobre ele, para que se fundisse. E se adornaram com ricos e custosos adereços, com véus de azul, púrpura e escarlate, e linho torcido, trabalhado no Egito. Eu sou. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses em oposição a mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida. Vem do Monte Sinai, carregado por Moisés, as tábuas da lei. Primeiro mandamento. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito,
a casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto do céu ou embaixo na terra, nem de tudo que está nas águas sobre a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Primeiro mandamento. Vem Moisés, velhinho, com mais de 90 anos, descendo do Monte Sinai, carregando os mandamentos. O primeiro mandamento é este. E o que ele encontra? O povo dele dançando ao redor de um bezerro de ouro egípcio, que eles fizeram no acampamento. Veja só, primeiro mandamento. Já estavam condenados no primeiro. Como é que poderiam chegar na chamada terra prometida? Se a cada 15 minutos de demora de Moisés eu vou fazer um xixizinho atrás da pedra, o povo já está inventando outro Deus para cultuar, porque, né? Vocês sabem que pessoa idosa tem problema de próstata, e até conseguir esvaziar a bexiga leva mais tempo do que o normal. Quando volta Moisés, cadê o povão? Está tudo em volta agora do gato, depois do jacaré, depois do hipopótamo, deuses do Egito. Não, é preciso extirpar o mal pela raiz. E encontramos isso no périplo que o povo foi levado a fazer, até que todos os que ainda carregavam consigo os vícios do passado egípcio morressem. Não se melhora nada em lugar nenhum. Depois das inúmeras chances que se dá àqueles para que cresçam, não se melhora nada em lugar algum, se não extirpar quem não presta mais, para os avanços que se espera. A natureza faz isso. E nas inúmeras experiências que as Escrituras oferecem, é exatamente esse o processo da limpeza. É necessário. Certa vez havia um conjunto de formigas que estavam atacando a horta, aonde Chico Xavier vivia. E então ele vê alguém que vai comprar formicida. O que você está fazendo? Vou comprar formicida porque as formigas saúvas estão devorando a nossa horta. Ai, você então faz o seguinte, você me dá 3 dias, diz Chico. Me dá 3 dias, antes de colocar o veneno, eu vou fazer alguma coisa para tentar acabar com as formigas. Aí Chico escreve um manifesto, escreve no papel e vai na boca do formigueiro. Minhas irmãzinhas formigas, está para cair sobre vocês uma desgraça. Vocês estão acabando com a nossa fonte de alimentos. Quando do lado de lá do muro ou da cerca existem o pasto e todo o matinho que vocês também podem usar para comer. Eu estou aqui avisando vocês para que se aproveitem destes outros recursos, porque se vocês não fizerem isso, vai acontecer uma tragédia na sua comunidade. Chico lia isto, não é brincadeira, isso é fato. Chico lia para as formigas. Eu acho que ele tomou cuidado para ninguém ver. Porque já quiseram internar o Chico por muito menos do que isso. Ele fez isso no primeiro dia, fez isso no segundo dia, fez isso no terceiro dia, que era o prazo que ele tinha pedido. No quarto dia não havia quase nenhuma formiga mais, tinha mudado todas. Aí, uma ou outra ainda estava por ali, tinha 1 ou 2 formiguinhas andando no formigueiro. E aí perguntam para o Chico, e aí Chico,
Você deixou jogar o formicida? Deixei. Mas e as duas formiguinhas que não tinham ido embora? Ah, essas aí eram as revolucionárias. Essas eram as revolucionárias. Essas eram as rebeldes. Foram avisadas, foram protegidas, tiveram um prazo. Alguém que estava ali ocupando-se com elas avisou. Quem foi embora foi. Quem não quis ir, vou ficar aqui, quero ver o que acontece. Formicida dela. Pronto. Mas o restante do formigueiro estava salvo, porque escutou. Jesus manda Noé construir a arca. Jesus não, a voz divina, porque o Noé é do Velho Testamento. Noé começa a construir a arca e avisa todo mundo: olha, vocês vão morrer afogados, me ajuda a construir a arca, esse naviozão vai servir para nós. E vai o velhinho lá sozinho, ninguém quer saber de nada. Aí, chega a hora, a voz fala: chama os bichos, um casal de cada bicho para entrar aí. E os bichos vão. Dizem que são irracionais, né? A formiga, olha, o Chico fala com elas e elas escutam. Quantas vezes os espíritos estão nos avisando: não faça isso, vocês vão passar por um problema, vocês têm que se preparar, têm que se municiar de recursos do espírito para serem aqueles que conseguem sobreviver a esta crise. Que crise? Nada! Eu já rezei hoje. Então, fecha a porta agora, Noé. E depois de lacrada a porta, não abra mais, por mais reza que façam aí por fora. Então, aí vem a formecida. E aí começa a chover, e os que estão do lado de fora são as formigas rebeldes, que vão morrer. Porque o mundo precisa ir em frente. A humanidade não pode ficar refém dos que não querem que ela progrida, que ela prospere. A lei do universo é este caminho. Convidam, convocam, orientam, educam e depois raspam. Porque aqueles que ainda estiverem lá são os rebeldes, são os ignorantes, são aqueles que não queriam que o mundo prosseguisse para frente e para melhor. Isso aconteceu na expulsão de Adão e Eva do paraíso. Um mundo perfeito para aqueles seres que estavam tão imperfeitos para poder estar lá. E que estavam prejudicando os que lá se encontravam. Um mundo melhorado, uma humanidade que já estava se livrando dos seus vícios. E enquanto isso, uma turba de rebeldes, tomando os outros como reféns, espalhando a droga no meio deles, matando, intimidando, fazendo o mal, sem que eles, que já haviam escolhido o bem, pudessem se igualar na maldade, para revidar o mal que recebiam. Este é o ensinamento. Melhorem, aguentem os que agridem, porque eles são testes para ver se a sua melhora é verdadeira. E quando vocês forem testados e tiverem dado testemunho, os que não forem adequados serão levados. Acontece em capela ou num dos orbes que está ao seu redor. E estes que eram lá o lixo, agora somos nós aqui no mundo. Colocados num ambiente piorado para ver como era bom, mas com a função de ajudar a crescer. Vem Jesus, que nos recebe com o seu carinho, que nos alberga no seu coração, dizer que é necessário que a gente possa crescer melhorando as coisas do mundo e melhorando o que somos. Eu não vim destruir a lei é a lei de amor. A lei é esta que diz: melhore, aprenda, trabalhe no bem. Quando chegar a hora, como está chegando, quem já estiver preparado será colocado de um lado, mas quem não estiver preparado será raspado. E é muito fácil raspar formigas com formicida, que é muito mais eficaz do que o tatu. O mundo espiritual tem recursos para que cada pessoa se sintonize com o padrão vibratório que lhe é próprio. Quando Jesus vem cumprir a lei, ele vem alertar, mostrando que há uma direção no universo, que essa direção não está dentro da cabeça dos encarnados, que não é produzida pelos seus neurônios,
mal ajustados, que não é o seu raciocínio embrionário, o nosso, que faz com que nós governemos o nosso destino. Há inteligências superiores a nós, que organizam a vida, e que, como mostra o capítulo 1, tiram o povo do Egito, do cativeiro, purificam aqueles grupos para que eles voltem a acreditar no Deus único, preparam os séculos com a crença deste Deus que se enraiza, do respeito à divindade. Chega Jesus com novos princípios, com um Deus diferente, com um Deus melhor, um Deus ameno, um Deus amigo, para contrapor-se, para modificar aquela atitude dura, aquela atitude temerária do Deus do Velho Testamento. Mas Jesus afirma: eu não posso ensinar tudo, porque vocês que estão comigo já entendem o que eu falo, mas a maioria não entenderá. Eu me vou, mas eu enviarei um Consolador. No devido tempo, ele chegará para ensinar a todos tudo isto que vocês já sabem, e muito mais que eu não posso dizer. Preocupação de quem governa o formigueiro, dizendo para eles: trabalhem bastante, melhorem-se, vai chegar um dia que vocês não serão mais formigas, que eu farei projetar sobre vocês uma luz que vai esclarecer a todos. Só pode dizer isso quem tem autoridade de governo. Autoridade que, recebida do Criador, pelos méritos, pela sapiência, ama sem vingar-se. E quando falamos da raspagem dos detritos, não estamos falando num ato de violência. Estamos falando no exercício da lei do universo, que Jesus vem cumprir. A cada um segundo suas obras. Não se colhem uvas dos espinheiros, nem figo dos abrolhos. O homem de bem produz boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau as produz más, do mau tesouro do seu coração, porque ele fala aquilo de que está cheio. E ele apresenta para o mundo os efeitos daquilo que ele é. Esse é o critério. Não é quem é mais bonito, quem é mais rico, quem é mais bobinho, quem é mais alto, quem é mais baixo. Quem foi na igreja, quem não foi, quem deu o dízimo, quem não deu, quem pagou pizza, ou quem comprou pizza e quem não comprou. Esse critério não está na ordem do universo. Ele não vem destruir a lei, ele vem cumpri-la, mostrando neste primeiro capítulo que há uma ordem muito clara, que governa as coisas. Como a maioria dos que no tempo de Noé ouviam Noé falar sobre isso, um dia eu vou prestar atenção, um dia eu vou começar a tomar cuidado. Até que chega o dia em que não dá mais tempo. Me faz lembrar a historinha que um amigo meu, querido José, lá de Rio Preto, me contou nesse fim de semana, e que hoje compartilhei com alguns. Muitos têm, no sentimento de apego às coisas materiais, a própria alma, fazendo do seu patrimônio o ideal sublime. O mundo espiritual que ele deseja é o mundo do tio Patinhas, aquela caixa forte cheia de moedas. Escuta sim que é preciso ajudar o próximo, que é preciso fazer o bem para as pessoas, mas está sempre mais preocupado em ser prudente, em ser econômico, em ser cuidadoso, do que de verdade em ser caridoso e de exercitar a caridade. Havia então um homem no mundo desse jeito, muquirana ao extremo, mesquinho daqueles que não abria mão e que se caísse no mar, atravessava o oceano carregando um sorrisal da América à África, e ele chegava inteirinho do lado de lá. Sequinho. Mas um dia, não se sabe por que acaso, uma viúva passando perto do homem estava tão deteriorada, tão ruim,
que este homem se viu tocado em dar-lhe 20 centavos da sua imensa fortuna. 20 centavos. Foi tudo que ele havia dado na terra. Então, como não pensam a esse respeito, mas como inexoravelmente acontece com todo mundo, este homem morreu. E não pode levar a sua fortuna, mas levou tudo aquilo que não fez para o buraco, foi para o inferno. Sabemos na doutrina espírita que o inferno não existe, mas é piada. Então nessa piada o inferno estava lá. Foi para o inferno e ficou sofrendo no inferno, porque era mesquinho, avarento, era um salafrário da fé. E lá sofreu. Já estava lá há muito tempo. Quando, desesperado de tanta dor, faz uma rogativa. E esta rogativa sobe, e então, por ordem de São Pedro, que era o responsável por observar essas rogativas, trazem o homem até ele. E ele chega a São Pedro e fala: São Pedro, olha, senhor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Tem alguma coisa errada acontecendo comigo, porque faz décadas que eu estou no inferno sofrendo, e vocês não estão considerando o bem que eu fiz. Como assim, meu filho? Eu na terra ajudei uma viúva, dei 20 centavos para ela, e eu estou esquecido no inferno. Disseram que a justiça divina levava em conta os bens que a gente faz, ou a bondade que a gente dedica a alguém. Vocês não levaram em conta isto. São Pedro olhou, meditou, coçou a barba e falou para ele: meu filho, espera um pouco aqui que eu já volto. Mas não vai embora, fica aí que eu já venho. Aí São Pedro abriu a porta do céu, trancou a porta por dentro, porque vai saber, né? E foi falar com Jesus. Jesus, fala Pedro, olha, está aí fora um irmão nosso, fulano de tal. Ele está te dizendo que ele foi injustiçado, que a lei do universo não levou em conta, e ele está sofrendo há muito tempo nas trevas, sem que o bem que ele fez no mundo tivesse pesado. Que bem foi esse, Pedro? Ele diz que quando viveu, deu 20 centavos para uma viúva, e que esse ato de amor, de generosidade, não impediu que ele estivesse no inferno sofrendo há tanto tempo, porque continua lá. Ah, é isso que aconteceu? É sim, senhor. E eu disse para ele que vinha falar com o senhor aqui, que ia levar uma resposta. Então, Pedro, deixa eu pensar numa coisa. Aí Jesus pensa um pouquinho. Já sei, Pedro. Faz o seguinte: devolve para ele os 20 centavos e manda ele de volta ao local de origem. Estava reclamando tanto pelos 20 centavos, querendo o paraíso por conta disso, e Jesus, não, dá menos trabalho, devolve o investimento e manda ele de volta para o inferno. Naturalmente que isso é uma historieta, é uma brincadeira, mas com ela nós poderemos entender e vislumbrar que nós não conseguimos iludir a lei do universo com uma moeda, ainda que esta moeda não seja esquecida. Não conseguiremos nos safar da lei na beira da sepultura, legando no testamento os bens que nós não pudemos levar conosco para o outro lado. Fomos obrigados a deixá-los aqui. Não será assim. Que isso vai nos livrar dos destinos. Como Jesus alerta, veio cumprir a lei, não veio iludir ninguém. Este capítulo 1 vai nos dar essa noção. Moisés com os 10 mandamentos, Jesus com a noção do Deus amoroso e o Consolador que a doutrina espírita representa e encarna como aquele que abre as consciências, agora lúcidas, racionais, para a descoberta das leis do universo. Não mais acreditarmos em criaturas que interpretam, segundo o seu talante, segundo sua vontade, as regras divinas, para tomar dinheiro daqueles que estão nas diversas igrejas. Não mais para punir pela consciência de culpa, para empurrar as pessoas para o inferno ou para o céu, dependendo de qual é o tamanho do cheque que assinam. Não mais.
o comércio das coisas santas, das coisas sagradas. Agora, todas as criaturas, podendo entender que não é de religião que depende o nosso ser, é de religiosidade que o nosso espírito encontrará um destino melhor. Porque não nos surpreendamos se agirmos diferente, que quando reclamarmos de lado de lá, como fazem os espíritas desencarnados, quem sabe até não seja a mesma resposta que a gente obtenha. Devolve as moedas para ele e manda ele de volta para a terra. Para a terra não, para o chupão, que é o chamado planeta, que dizem receberá, recolherá aqueles que já não prestarem mais aqui, depois que a porta da arca se fechar, como está se fechando. Quem sabe não seja esse o destino dos cristãos que andaram com Jesus, que beberam com Jesus, que falaram em nome de Jesus, mas que não sentiram nada pelo seu semelhante. Capítulo 1, que fala, eu não vim destruir a lei, vim dar cumprimento a ela. Vem dizer que continua valendo para todos nós. Não cobiçar, não matar, não furtar, não mentir, não reclamar, não adulterar. Continua valendo. Nem fazendo, nem pensando. Continua valendo para todos nós. Pensemos nisso. Leiamos o Evangelho. E na semana que vem, trataremos da compreensão do Consolador prometido. Aquele que Jesus disse que enviaria e que nos nossos dias nos tem recebido com a clareza das leis que não iludem ninguém. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pelas dádivas da vida, que nos permitem entender a riqueza de Deus na construção dos filhos que, por sua vez, o ajudarão a melhorar a terra, na multiplicação das esperanças com as quais cada criatura se torna agente de uma nova ordem de compreensão, forças especiais que Deus projeta para colocá-las no chão e assim estender a mão e levantar os que caíram, tratar dos ferimentos daqueles que ainda não se descobriram, importantes e essenciais, mas que estão lutando por coisas materiais, sofrendo por causa delas, imaginando que esta é a realidade que perdurará, na ilusão de quem ainda não descobriu o que está vivo. Obrigado, Senhor, pelo ensinamento generoso, que trata com amor a ignorância para transformá-la, que abraça o doente, ridicularizado, apartado do convívio, para que ele se sinta com dignidade, que não faz mais diferença pelo padrão da vestimenta, pela aparência, daqueles que se acercam pedindo amparo, e que nos educa a amar ainda mais aqueles a quem falte o necessário, do que aqueles a quem sobre em abundância. Obrigado, Senhor,
por podermos entender que a finalidade da vida é transformar em adulto o espírito criança, este que temos sido, caminhando de fraldas, esperando mamadeiras, que nos permitimos ser abatidos por todos os tipos de fragilidades ou de ataques que nos fustiguem. Que bom, Senhor, que o destino daqueles que Deus criou não é o berçário, é a capacidade de aprender no necessário a transformar-se em adulto. Ajuda-nos mais uma vez, entendendo a tua boa nova, o que a gente pode fazer para ajudar a construir a humanidade que se renova.